Como a gente viu, né, a aviação agrícola cada vez mais participa do esforço para maior produtividade e sustentabilidade nas nossas lavouras. E atualmente o Brasil possui a segunda maior frota do mundo, com cerca de 2.300 aeronaves espalhadas por 23 estados brasileiros, sendo uma importante ferramenta de apoio ao nosso agro. Então, para saber mais sobre essa tecnologia no campo, eu converso com ele agora ao vivo, Gabriel Colli, diretor executivo do SINDAG, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui nessa edição, depois dessa reportagem bastante ampla, né? Especificando bem em detalhes aí, muito sobre a nossa aviação agrícola. Seja bem-vindo. Boa noite, Renata. Obrigado pelo convite. Parabéns ao Agro em Foco TV Digital pela matéria, como você disse, muito ampla e uma aula, né? Para quem não conhece sobre a aviação agrícola, a reportagem feita deixou muito claro como funciona esse setor, né? O nível de organização que ele tem, de tecnologia que tem cada vez mais, que nos ajuda, né? O produtor rural a melhorar a produtividade. Bom, a gente viu ali, tem vários pontos nessa reportagem que eu gostaria até de abordar com você, Gabriel. Por exemplo, o produtor Regis, né, colocando nesse tempo mais curto, mais hábil, né, quando precisa ali ter mais eficiência na lavoura, e ele fez uma relação ali muito importante, né, que eu até anotei. O avião hoje é um trator numa fazenda, e ele colocou, ou seja, fundamental, e também do custo-benefício, né, que muito se pensava sobre, mas é muito custoso, né, como é que eu vou aplicar e tudo mais, e ele traz, não, essa outra realidade, né, como é que a gente pode pegar esses pontos, né, e especificar ainda mais, Gabriel? É muito legal ouvir do produtor rural, que é quem utiliza a ferramenta, que é quem é o grande beneficiário da ferramenta na ponta, né, e quando ele fala que é como se fosse um trator, né? Qual é a relação que ele faz? Que não é a aviação agrícola não é mais um luxo hoje na nossa agricultura. A aviação agrícola ela é uma necessidade. É uma necessidade primeira para que a gente siga aumentando as produtividades, porque a gente tem dificuldades climáticas no Brasil, algumas situações, janelas de aplicação cada vez menores, cada vez mais uma dificuldade maior para proteger a lavoura, e a aviação agrícola ajuda muito nisso, porque ela consegue produzir, como dito muito bem na reportagem, aí até 6 ou 7 vezes mais que qualquer outra ferramenta de aplicação. Então, quando a gente traz isso para a realidade do agro hoje, da agricultura, da lavoura, isso é muito dinheiro a mais que fica no bolso do produtor. É mais eficiência, mais produtividade, né? É importante a gente falar disso, porque a gente estamos vivendo períodos onde os custos da lavoura estão muito altos. Então, quando você trabalha com aviação agrícola, você minimiza isso, você consegue ser mais produtivo, além de cuidar, obviamente, da sustentabilidade. Até com a aviação a gente usa menos água, né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala hoje em aviação agrícola, esse é um dos motivos que o setor tem crescido tanto. Não à toa, né, os dados aí das empresas bem divulgados, principalmente as principais aí nas vendas, comercialização de aviões agrícolas, tem mostrado um excelente desempenho, né? Inclusive maior aí, que já foi divulgado no trimestre do ano, em relação a todas as vendas aí do ano de 2020. Então isso é um retrato muito importante também, né? Essa comercialização de aviões agrícolas diretamente ligado ao desenvolvimento do potencial agrícola do país. Exatamente. E assim com qualquer tecnologia, quando ela começa, em tese ela é muito cara, teoricamente, né, para o acesso das pessoas. E a aviação agrícola, de uma forma geral, ela é muito nova no Brasil. A aviação agrícola ela começou em 1947. Agora, o grande boom da aviação agrícola é da década de 80, 90 para cima. Até um dos entrevistados comentou aí do GPS, né, do avião agrícola, que é a grande virada na década de 90, que tornou a aviação agrícola muito eficiente. Isso faz com que a gente tenha cada vez melhores resultados. Se nós pegar só os últimos 10 anos do Brasil, a aviação cresceu 50%. Então, mostra também que há um conhecimento maior do produtor rural sobre como funciona essa ferramenta que talvez no passado poucas empresas, poucas propriedades rurais tinham acesso. E hoje existe um número muito grande de empresas prestando serviço no Brasil, né, um serviço terceirizado, de muita qualidade, e existem algumas regiões do Brasil que tem menos empresas que o produtor rural acaba comprando e tendo o seu próprio avião. Mas, independente disso,
O Brasil hoje já tem a segunda maior frota do Brasil e, pelos nossos cálculos, seguindo nessa linha, em até 10 anos ou menos, o Brasil vai ter a maior frota de aviões agrícolas do Brasil, o que vai fazer do Brasil uma potência ainda maior do agro, como dito por um telespectador seu aí, que o agro não para, né? Ele voa, né? Então, literalmente, com a aviação agrícola. Com certeza. E aí os números também desse ano, segundo a projeção de vocês, já divulgada, né? Continua num crescimento aí do setor, do segmento de aviação agrícola, Gabriel, em 3%, ou a gente já pode esperar até um crescimento mais exponencial? Continua em 3%, a gente está trabalhando até para revisar isso, mas já antecipando aqui que muito provável que vai ser maior. A gente vai revisar esses números quando fechar os primeiros 6 meses, mas do jeito que começou o ano, né, como você disse antes, com muito bom número de vendas de aeronaves dentro do Brasil, principalmente aqui da aeronave nacional, em função do câmbio, nos leva a crer que a gente vai superar os 3%, que era a nossa expectativa lá do começo do ano, né? O que também, né, reflete todo esse crescimento do agro, os bons preços, né, que o agronegócio está colhendo esse ano, as boas produtividades, né, que muito é mérito do produtor rural que está investindo mais em tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em aviação agrícola. Olha só, ainda muita gente comentando aqui sobre a reportagem, ótima reportagem, aviação cada vez mais parceira do agronegócio, pessoal de Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso. Sou Novo Agro, cada dia mais encantado e focado também. E aqui o recado do Luiz comentando: Pioneer foi precursora no posicionamento de fungicida na cultura do milho via pulverização aérea. Pioneer igual referência técnica. Muito obrigada aí pelos comentários de vocês que têm chegado aí de todo o Brasil, pessoal de Bom Jesus no Piauí, Goiôerê lá no Paraná, Itapeva, São Paulo. Obrigada pelo carinho e audiência. Falando um pouquinho também, Gabriel, um pouco sobre essa proximidade, né, que vocês conquistaram ao longo dos anos com o posicionamento do setor, com a presença aí nos estados brasileiros, com essa articulação também política que é super importante com o MAPA, né, o Ministério da Agricultura. Então, isso acaba dando uma sustentação, um suporte também em termos de lei, em termos de referência, de condução aí do segmento? Com certeza. Esse ano marca os 30 anos do SINDAG, essa é uma questão bastante importante, e também marca, né, a consolidação de um trabalho de posicionamento, né? O SINDAG se deu conta há muitos anos já que precisava ter mais relacionamento no Brasil e principalmente investir em comunicação, né? Porque se percebeu que existiam muitos mitos sobre a aviação agrícola. Então, como é que a gente quebra os mitos? Comunicando, né? Investindo muito tempo, recursos, articulação política principalmente. Hoje o SINDAG tem posicionamento dentro do Ministério da Agricultura muito forte. E por que dentro do Ministério da Agricultura? Porque é o ministério que regula a atividade. A legislação da aviação agrícola, base, referência, ela está dentro do Ministério da Agricultura, é quem fiscaliza a atividade, o Ministério, a ANAC também, o IBAMA também, mas a referência é o Ministério, é quem tem a normativa principal, que diz como tem que ser a atividade, e isso tem feito o SINDAG se posicionar. Hoje já temos associados em 18 estados do Brasil, 91% das empresas do setor são associadas da instituição, que fazem que a gente consiga ter uma articulação nacional com o Ministério, com o governo e também com diversas entidades do agronegócio brasileiro, principalmente entidades que representam produtores rurais, porque esse é um objetivo que a gente tem, é chegar no produtor rural, que ele entenda cada vez mais a tecnologia, que ele consiga entender que, dependendo do tamanho da área dele, ele pode usar o avião. Ele pode ter 20 hectares, como pode ter 20 mil hectares. Ele pode, sim, usar o avião agrícola, sem problema nenhum. Então, isso tem sido um trabalho muito grande que estamos colhendo alguns frutos muito interessantes já há alguns anos, e esse ano também bem importantes. Muito bom. Para a gente fechar aqui, claro, eu gostaria de trazer um tema bem pontual, que vocês inclusive divulgaram ontem, nessa quarta-feira, sobre o Índice de Aviação Agrícola e a VAG. Como é que vai funcionar esse balizador aí para o setor, Gabriel? Uma das premissas que o setor tem é investir em qualificação e gestão. E a gente percebeu que uma carência era um dado referência. Qual é a referência? É o NPC ou é algum outro índice? Aí a gente percebeu uma dificuldade de entendimento para utilizar no setor, para buscar, para medir qual é a inflação da aviação agrícola. Aí, como não tínhamos um índice padrão, aí decidimos criar o índice, então, né? Contratamos uma consultoria e ontem lançamos o IAVAG, que é o índice de inflação da aviação agrícola,
que vai medir mês a mês, já está publicado o primeiro mês, e pegamos os últimos 20 anos como referência, e agora, mês a mês, o SINDAG vai publicar um índice de inflação da aviação agrícola para servir como referência para as nossas empresas poderem fazer seus investimentos, servir como referência também para o produtor rural entender por que o preço cobrado por aplicação da hora da aviação agrícola aumentou ou diminuiu, se for o caso, mas nos últimos anos a tendência é que aumente, que os custos aumentaram. Então, esse índice tem esse objetivo, de servir como um balizador, como uma referência, como os outros índices tem no Brasil também de inflação, mas esse é o índice para medir a inflação da aviação agrícola, que vai levar em consideração os custos do combustível e também a variação do câmbio, que tem sido muito forte no Brasil, e também os outros índices que o Brasil usa, né, como referência, né, o NPC, para medir a inflação no Brasil. Então, esse índice está à disposição, está lá no site do SINDAG para consulta de quem quiser. Maravilha, muitíssimo obrigada. Bem rapidamente aqui para a gente fechar, eu sempre gosto de pedir uma reflexão, uma mensagem para o dia. Qual seria para hoje, então, Gabriel? Que a gente siga fazendo as coisas cada vez melhor. Sempre tem jeito, a gente precisa trabalhar e trabalhar cada vez mais para que a gente possa construir um Brasil cada vez melhor, o Brasil que a gente quer, para viver hoje e também viver o futuro. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Excelente entrevista aqui com a gente, Gabriel Colli. A manchete é a seguinte, né? Brasil, então, aí em pouco menos de 10 anos, pode sim ter a maior frota de avião agrícola aí do mundo, né? Hoje temos a segunda maior, então, segundo Gabriel Colli, em breve a gente chega ao primeiro lugar.